Já se faz alguns dias que o meu parceiro Horus não tá aqui mais comigo. Felizmente é o tipo de coisa que não tem muito o que se fazer. Infelizmente o que sobra, infelizmente é só aceitar e seguir em frente. Agora são 9, exatamente 9 da manhã. E eu tô nesse momento me preparando para sair na rua, gravando, fazendo uma coisa que eu esse tempo todo evitei fazer. Enquanto o Horus esteve vivo, esse sempre foi o meu objetivo de estar fazendo. Só que esperei muito, muito para poder organizar tudo, querer começar do jeito melhor possível. Infelizmente, Horus não está mais hoje comigo. E o que resta agora é realmente seguir em frente e fazer exatamente isso que sempre foi o objetivo de ser feito. Sempre foi o foco de fazer. Eu sempre tive o objetivo de gravar vídeos, sair por aí gravando vídeos. E meu parceiro Horus sempre teve nesse plano comigo. Então agora eu vou fazer isso. Eu tô indo para um lugar ali específico. Era um lugar para onde eu muitas vezes levei ele. Então agora vamos diretamente para lá. Eu tô numa gambiarra muito grande aqui. Eu nem sei se isso vai ser interessante. O telefone não tem bateria suficiente. Mas vamos ver até onde isso vai dar. Infelizmente não vamos ter mais o parceiro Horus para poder fazer isso que a gente fazia. Mas ainda assim não pode deixar isso morrer junto com ele. Esse tipo de coisa tem que ser feito independente se ele tá ou não. Porque, por mais que eu não creia nesse negócio de que exista espírito, esse tipo de coisa, eu tenho um objetivo para mim de levar Horus sempre comigo, independente de onde ele vai estar agora. Horus sempre vai estar comigo. Em memória, a presença dele sempre vai estar presente comigo, porque Horus se foi fisicamente, mas mentalmente ele ainda continua muito vivo e muito vivo vai continuar ainda. O foco meu do momento é manter fazendo justamente isso, porque é nesse tipo de coisa que eu sempre vou manter Horus presentemente. Não sei se a palavra existe, nem sei se existe, deixa eu só fechar aqui, conferir se eu peguei a chave. Eu tava esperando um mês aí para poder pegar uma Osmo Pocket para poder fazer isso com Horus usando uma Osmo Pocket. Aí com esse acontecimento agora o que resta é improvisar. Uma gambiarra muito grande, mas eu coloquei um negocinho muito bom aqui, ó. O objetivo vai ser esse, ir lá no lugar que eu levava ele com frequência pra, como é que diz? Pra deixar isso registrado de algum jeito, memorizar isso, porque esse tipo de coisa vai passando. Hoje é dia 29 de maio. Já se faz aí possivelmente quase ou um pouco mais do que isso, 20 dias desde que Horus se foi. Há um mês, eu acho, um mês antes de eu levar ele para o hospital, Horus ainda estava, não aparentemente tão ruim quanto ele parecia estar. Mostrava que estava com uma anemia muito pesada, aparentemente, não tão pesada assim como poderia parecer. Eu só percebi que ele estava realmente doente quando ele já estava demonstrando fraqueza. Nesse lugar que eu passei com ele, teve um dia que eu vim aqui, que era sempre muito comum eu vir com ele, e quando ele vinha pra cá, ele gostava tanto de vir pra cá que ficava muito alegre quando eu tava com ele por aqui. Até porque, ó, tem isso aqui que ele gosta muito. Ele gostava muito, só que eu nunca deixei ele mergulhar aí, justamente porque nos dias que ele veio pra cá, ele já tava demonstrando que tava muito ruim pra poder deixar ele entrar aí. Se o cara deixasse ele entrar aqui do jeito que ele tava tendo fraqueza, era o que tava mais afetando ele, era a fraqueza. Se eu trouxesse ele pra cá, sem dúvida, ele morreria afogado. Mas é o último lugar que eu trouxe ele. E que eu tenho certeza que onde ele tiver, e tenho certeza disso, ele teve últimos dias ainda, eu fiz o possível para ele passar os últimos dias ainda feliz. Horus aproveitou muito e eu queria que aproveitasse mais, né? Mas fazer o quê? É isso que resta. E sem dúvida é o que vai ficar de lembrança. O cara levar isso daqui pra frente. Esse tipo de coisa, o cara vive o dia a dia, vive como se fosse uma coisa muito normal. E o foda é que é normal, não é uma coisa deficiente. Mas esse é o tipo de coisa que o cara poderia ter aproveitado mais. Mas nesse lugarzinho ali mesmo, por exemplo, foi o lugar
quando eu gravei com ele os últimos vídeos, já no momento que ele demonstrava estar aparentemente muito ruim. Eu não demonstrava tanto também não, porque quando eu vim perceber o negócio dele, já foi muito tarde e realmente eu acho que isso fez muita diferença. Muita diferença porque a própria veterinária disse que o caso de Horus aparentemente não foi um caso recente também. Ele tinha aparentemente problema renal e problema renal não se desenvolve do dia para a noite. Muito possivelmente o negócio de Horus ali já foi um caso muito antigo que o veterinário dele anterior não conseguiu me informar, me passar a gravidade daquilo realmente ser tão sério. O veterinário anterior não me passou. Eu não vou falar sobre isso porque para mim foi uma responsabilidade e não tem mais o que fazer, não tem mais o que voltar atrás. Infelizmente, é manter isso muito vivo para que lá na frente, principalmente no meu caso, lá na frente, eu não esqueça o quanto o Horus foi importante para mim aqui, ó. A gente tava nesse lugar um mês e 15 dias atrás. A gente tava aqui. Um mês e 15 dias não, acho que tem um pouco mais, uns 2 meses. Vamos colocar aí. Não tão tudo isso, mas muito próximo disso. Gravei vídeo com ele por aqui. Tem até vídeo, gravei com ele por aqui. Eu falando assim, gravando esse vídeo, como se eu tivesse já aceitado a situação e tivesse acostumado. Só que não. O foda é isso. Não. Ainda a Horus está fazendo tanta falta todos os dias que, porra, eu ainda não consegui parar um momento, por exemplo, para poder abrir a galeria e conferir os vídeos que eu tinha com Horus. Porque toda vez que eu faço isso, dá aquele vazio, aquela angústia muito grande. E por isso eu não estou conseguindo fazer isso ainda. Até para fazer vídeo, coisa que ele não vai ver, ele não entendia isso. Eu acho que se Horus fosse uma pessoa, eu acho que ele nem assistiria os vídeos que eu já fiz dele aqui, já é homenagem. E os vídeos que a gente tem guardado durante todo esse tempo. Vale lembrar que foi o quê? Foi 5 anos e 6 meses. Beirando ali os 5 anos e 7 meses. 5 anos e 7 meses ele faria agora dia 27. E completaria 6 anos agora, dia 27 de outubro. Porra, é muito ruim lembrar disso. É muito ruim. Eu tô convivendo com um vazio muito imenso todos os dias. Porque eu perdi aquele que convivia comigo nos dias mais difíceis e também aquele que esteve comigo nos melhores momentos. O vazio dessa perca tem sido para mim uma das experiências mais negativas que já vivi até hoje em toda a minha vida. E mesmo assim eu tenho tentado seguir porque é sem dúvida a melhor escolha e a melhor decisão que eu poderia tomar. Até porque eu sempre fui muito adepto à ideia de que a gente precisa seguir em frente, mesmo nas piores situações possíveis. E a esse meu parceiro Horus, eu fiz uma promessa. Eu prometi para esse meu parceiro que eu seguiria em frente a qualquer custo. Que eu estaria bem mesmo quando eu não tivesse. E por mais que a saudade seja imensa, eu preciso manter o nome dele muito mais vivo do que antes. A gente nunca espera o dia de amanhã, e eu realmente não esperava isso, nunca fui de esperar. Há 1 mês e 15 dias atrás, 1 mês e pouco, uns 2 meses, muito próximo disso, a gente tava nesse lugar, eu ali, ele brincando aqui, e eu não deixei ele sair daqui porque quem cacete vai esperar uma porra dessa acontecer? Eu não esperava isso acontecer. Hoje, sem dúvida, muitas coisas passam pela minha cabeça, muitas coisas eu me arrependo de não ter feito, das que eu deixei de fazer, de tudo, de muita coisa. E a vida sempre vai fazer isso acontecer, ela sempre vai tornar isso uma realidade. Por mais que a gente não queira, uma hora vai ser eu, uma hora vai ser você, uma hora vai ser todos nós. A gente vai sair dessa para outra e a gente nunca vai saber a hora nem o dia. Eu não sabia. Eu nunca esperei que um negócio como esse fosse acontecer comigo. Alguém que estava comigo todos os dias ali, que na minha visão estava bem, aconteceu. Então, se isso aconteceu com quem eu menos esperava, o que é que impede disso também acontecer comigo a qualquer momento? Essa perca de Horus tem feito eu pensar muito a respeito de tudo aquilo que a vida significa e de tudo aquilo que a gente muitas vezes deixa de fazer esperando um dia de amanhã. O foda é que às vezes nem tem um amanhã. E como esses negócios aqui, esses vídeos, sempre foi uma coisa que eu tinha como objetivo e sempre que eu vinha pra cá com ele,
para esse lugar, a gente gravava alguma coisa. Eu gravava porque, na minha cabeça, eu sempre fui de falar, a gente vive hoje, não sabe o dia de amanhã, é melhor aproveitar hoje e tal. Por incrível que pareça, esse foi um dos últimos vídeos que eu gravei com o Horus. Inclusive, para ser realmente bem exato, o último vídeo que eu gravei com ele, na caminhada que a gente fazia muito, e para o lugar que eu levava ele, eu falei justamente sobre aproveitar os melhores momentos, como se ele fosse os últimos, porque em algum momento poderia ser. E quando eu gravei isso, eu não sabia que realmente era essa a situação de Horus, não. A médica veterinária que passou o medicamento para ele também tinha falado a mesma coisa sobre isso, que Horus estava muito mal e o medicamento ia tentar reverter a situação dele. O que acontece? Não reverteu, o quadro de Horus só piorou e infelizmente aconteceu o que aconteceu, eu perdi Horus. Perdi e não há nada mais do que eu possa fazer para poder mudar isso, eu sei disso. Por mais que eu saiba, eu ainda tento forçar a realidade para que isso, sei lá, para que eu acredite que isso seja um sonho e que em algum momento o Horus vai chegar por aqui. É isso que vem muito na cabeça e é isso que tem sido no meu dia a dia, meu dia a dia. Porque para acostumar sem Horus aqui não está sendo uma coisa muito boa, não. Não está sendo fácil e eu sempre fui o cara que dava conselho e que falava muito que a vida ela é rápida, tudo passa e que a gente tem que aceitar as coisas como elas são. Eu sei disso. É justamente por saber disso que está tão vazio para mim essa situação. Porque eu sempre fui de falar isso, mas eu não tinha passado por uma situação tão foda assim como essa, de perca. Eu não esperei em nenhum momento perder Horus. Logo o Horus, aquele que sempre estava comigo ali, e pela idade dele eu não esperava isso acontecer nem tão cedo. Sempre fui de buscar ali, fazer o tratamento dele, deixar ele o mais saudável possível para que realmente não chegasse num ponto desse, não chegasse num ponto como esse. E infelizmente, assim é a vida, é assim que as coisas acontecem. O lugar ali que eu trazia muito ele, infelizmente, fica de lembrança para poder lembrar dele, porque foi nesse lugar que ele vinha muitas vezes. Não chegou a entrar aqui, porque quando eu trouxe para cá a primeira vez, estava no verão antes, quando eu trazia para cá não tinha como ele entrar aqui, estava seco. Aí nesse tempo recente começou a chover e começou a encher. Ele ficava naquele ponto ali e ficava olhando, esperando que eu autorizasse ele entrar aqui dentro. E eu ia deixar, só que ele estava doente já aí. E eu sabia que se deixasse ele mergulhar aqui, correria o risco muito grande de Horus entrar e eu não conseguir tirar ele. Então assim, é muito foda, é muito foda. E o objetivo meu maior aqui é realmente deixar isso gravado, registrado, porque nesse canal tem muitos vídeos que em nenhum momento eu fiz para poder deixar de lembrança de Horus. Esse canal não teve esse objetivo quando eu criei. E infelizmente hoje é o que resta. Não foi criado com esse intuito, mas hoje está servindo para esse intuito. Desde aos lugares, a tudo aquilo que a gente fazia, as coisas que restam ainda e que são justamente as coisas que ainda me ajudam a lembrar da presença de Horus. Mesmo não sendo o que eu queria realmente ter de lembrança. O vazio que Horus deixou, nem eu mesmo conseguiria explicar para mim mesmo. Tem sido uma luta muito constante desde que Horus se ausentou. Eu tenho brigado comigo quase que todos os dias, de uma forma ali mental. Porque o que mais vem à minha cabeça é as memórias de Horus vivo e bem. E com esse acontecimento tem sido praticamente um terremoto dentro da minha cabeça. Muita coisa bagunçada, muito foco perdido. Porque eu sempre soube que a ausência desse carinha seria a pior coisa que eu poderia passar. Eita bucho bonito da porra, pai. Olha. Eita caralho. Olha a cara dela. Olha a sex lady. Olá, Maurício. Diga aí, meu camarada, como é que estás? Me dá a patita. Aê, caralho. Caralho, tio. Eita, bicho bonito. Da porra lá. Calma, safadão.
Eu não preciso falar muito que a gente tinha uma conexão muito grande. Você consegue entender a conexão que a gente tinha. Eu não preciso falar muito para descrever isso. Nesse vídeo você observa a cara de um vagabundo. Ele acorda mais cedo que todo mundo e fica enchendo o saco até ele conseguir ficar aqui desse jeito. Preguiçoso safado. Bora levantar horas. A ficha para mim ainda não caiu. E por ela não ter caído, é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo de quando a ficha cair. Porque quando cair eu sei que não vai ser uma coisa que eu vou lidar em 2, 3 dias. Ninguém nunca vai entender o peso dessa perca para mim. Ninguém nunca vai entender o significado. Ninguém sabe o valor que Horus tinha para mim. E é justamente isso que, sei lá, me faz ter uma sensação muito mais sinistra do que uma sensação comum. Eu tô me sentindo muito esgotado. Isso tudo tem me colocado em um limbo constante. Esse vazio eu nunca vou conseguir ter palavras para descrever. Isso nunca eu vou ter. Você sempre vai ser eterno pra mim, Horus. Você sempre vai ser o garotão de papai. Vai ser sempre aquele quem eu mais amei e que marcou toda a boa parte da minha vida. Isso, você foi o responsável. Responsável por tudo de bom que eu tive enquanto você esteve presente. E como eu prometi pra você, cara, eu jamais vou lhe esquecer. Você vai ser eterno pra mim, até mesmo depois da minha morte. Porque você foi a outra parte de mim. Você foi a parte mais feliz de mim. E de tudo aquilo que fará falta de você, a que mais me dá angústia sempre será a saudade de ver a sua felicidade. De ver o quanto você era feliz no simples.